do Desenvolvimento Regional e Turismo, 6 ministros, alguns deles envolvidos já em alguns temas polêmicos, como, por exemplo, Daniela Carneiro, ministra do Turismo. Mas esse convite, Amadeu, é de praxe. Convite é diferente de convocação, não obriga o ministro vir até aqui, mas pelo que eu estudei aqui nos bastidores, né, conversei, tudo vai ser negociado, inclusive a data para que eles possam vir. E já teve um ministro que já se predispôs para ser o primeiro, que é o ministro dos Transportes, Renan Filho, que também é do MDB, mesmo partido do senador Marcelo Castro. É um convite para que eles possam apresentar as ações pelos próximos 2 anos de cada pasta. Estão aí, ó, inclusive, os ministros elencados. Olha, Ari. Você pode... O ministro dos Transportes, Renan Filho, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Integração, Valdez Góes, o ministro das Cidades, Jader Filho, e a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho. Exato, que é envolvida aí em um possível escândalo de envolvimento com milicianos no Rio de Janeiro, mas que Lula, né, já sinalizou que não pretende tirar a ministra e garantiu a presunção de defesa a todos esses que forem envolvidos em escândalos, né? Como é o caso do ministro dos Cavalos, que não está aí nessa leva, mas que já conseguiu ali um abono do presidente. E Marcelo Castro falou que, novamente, que a comissão super turbinada, que tem o maior orçamento, quase 90% do orçamento aqui das emendas do Senado, mais de 6 bilhões de reais, vai ser importante, principalmente para diminuir as desigualdades regionais no Norte e no Nordeste. Mais uma vez, sinalizando a questão da distribuição de emendas entre os parlamentares. Mais 3 ministros também, Amadeu, foram convidados, mas pela Comissão de Educação. Margarete Menezes da Cultura, Camilo Santana da Educação e Ana Moser do Esporte. E um outro ministro, na verdade, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse também foi convidado e já tem data para ele vir ao Senado. Dia 14 de abril, ele deve prestar explicações sobre a alta taxa de juros que está em 13,75%. A taxa Selic, que influencia diretamente na inflação, ou seja, no bolso do povo brasileiro. Vamos então, Raniele, ver aí, falar no presidente Lula. Ele deu um pito nos ministros hoje. Conta pra gente. Chamou a atenção, sim, dos ministros da área social. A gente mostrou aqui na última sexta-feira que Lula se reuniu com os ministros da área de infraestrutura, hoje com os ministros da área social e ainda durante essa semana com a junta econômica para a apresentação do arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Bom, hoje, né, dentre os ministros estava o Wellington Dias, ministro piauiense do Desenvolvimento Social, né, a pasta já diz tudo porque ele estava nessa reunião, e Lula chamou a atenção. Ele não citou nominalmente os ministros que ele criticou, mas disse que nenhum ministro está autorizado a anunciar medidas do governo sem antes consultar o governo, porque as propostas não são dos próprios ministros. Vamos escutar um trecho. Que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo. Autor da genialidade. Talvez ele estivesse se referindo ao ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, que falou que ia analisar a antirreforma logo no início aqui do governo, sem autorização do governo, e ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que falou que ia acabar com o saque aniversário do FGTS. Lula disse, inclusive, aí durante essa abertura, que iria elencar, citar
ali quais foram os ministros que fizeram isso. Mas essa parte da reunião não foi transmitida e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que Lula não falou sobre esse assunto, isso logo depois da reunião. Mas Rui Costa deu informações sobre outras coisas. Amadeu disse que, inclusive, na próxima semana eles vão, em um ato com o Ministério da Saúde, fazer o credenciamento de vários serviços para os municípios na área da saúde que, de acordo com ele, atualmente estão abandonados nos postos de saúde e que vão retomar com o programa de capacitação de médicos e revalidação dos diplomas de médicos brasileiros que se formaram no exterior. Ou seja, é uma espécie de retorno do Mais Médicos, mas pode vir com outro nome. Eles estão chamando atualmente esse programa de Mais Brasil. E a novidade, de acordo com o Rui Costa, não é o aumento dos salários. O foco não é isso, de acordo com o Rui Costa. O foco é a ampliação do programa para as cidades, distritos mais distantes e também a capacitação e inclusão de especialistas. Então, não vai ser só o clínico geral, eles também vão usar esses especialistas. Ele também falou sobre a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que foi divulgado hoje, que entre 2019 e 2021 estava monitorando brasileiros sem autorização. Cerca de 10 mil brasileiros estavam sendo monitorados a cada 10 meses por um software israelense, que foi comprado ainda na época de Michel Temer. Rui Costa disse que a orientação do presidente Lula é não dar palco para fatos, né, do governo anterior, para que isso não tome a agenda do atual governo, e sim caminhar para os órgãos de justiça, Ministério Público, Controladoria Geral da União, para que sejam responsabilizados aqueles que de fato fizeram esse tipo de coisa. Ele também falou sobre a questão do arcabouço fiscal, que ainda nessa semana será apresentado a Lula. Olha só, o presidente Lula me deu uma ideia. O presidente Lula agora ele me deu uma ideia. Vamos aqui, eu sou o presidente, aqui tem 4 ministros. Cheio correto? De genialidades. Dessa zoada, que zoada bacana. Aqui tem 4 ministros, 2 ministras, 2 ministros. Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que eu estou gostando muito do trabalho de vocês, viu? Fazendo aqui o jogo do poder só cresce. Inclusive nós estamos no YouTube, não estamos, ministra? Fale aí. Estamos no YouTube, Amadeu é o canal Meio Norte Mais, a transmissão aqui do Jogo do Poder, toda a programação da Rede Meio Norte. Certo. Vou lembrar do Ciência Política, que da outra vez eu não lembrei, daqui a pouco, a partir das 8 horas, tem Ciência Política lá no Meio Norte Mais. Tá lá no YouTube. Tá no YouTube, Meio Norte Mais.